Novidade, novidade, novidade. É aqui na Rede LFG, os nossos alunos são contemplados com tudo de novo que acontece. Se você ainda não está na Rede LFG, venha fazer parte. E aqui o colega vai ter o curso preparatório adequado para você, que acompanha você, meus amigos, durante o curso e depois do curso. O colega recebe a novidade. Estas aulas estão sendo recepcionadas primeiro, logo após o dia da publicação da lei da mini reforma da Previdência para os nossos queridos alunos. E para você que não é aluno, disponibilizado aqui no YouTube, se estiver me assistindo no YouTube, depois, algum tempo depois, alguns dias depois, mas em primeira mão, os nossos alunos aqui na Rede LFG. E o curso preparatório para concurso de técnico de seguro social, ministrado aqui na Rede LFG, comigo, um curso com 50 horas de direito previdenciário na veia, tudo que o colega precisa saber para fazer bonito, para gabaritar na prova de técnico de seguro social do INSS, ok? Vamos ver agora as novidades na Lei 8.213, trazidas pela mini reforma da Previdência de junho de 2019. Importantíssima, ok? Vamos ver agora o artigo 74. Eu já disse para os colegas, no final do bloco anterior, que o artigo 74 fala da pensão por morte e o termo inicial do benefício de pensão por morte é a data do óbito, se houver o requerimento em até 180 dias. Essa é a novidade. Se o dependente é menor de 16 anos de idade. Você tem menos, o dependente, o filho, esposa, cônjuge, tiver menos de 16 anos de idade, o filho, menos de 16 anos de idade, será o prazo de 180 dias. Agora, se o dependente, cônjuge, companheiro, tiver mais que 16 anos de idade, aí o prazo é de 90 dias para requerer o benefício de pensão, para que possa retroceder os valores e receber desde a data do óbito do segurado. Agora, se ultrapassar esse prazo, 180 dias para dependente menor de 16 anos de idade, 90 dias para dependente acima de 16 anos de idade, ele recebe a partir da DER, a data de entrada do requerimento. Não foi isso? Isso, não se esqueça do que nós vimos no nosso curso preparatório. Dissemos, olha, existe a outra via também, que é no caso de morte presumida. Isso não foi alterado, permanece. Em caso de morte presumida, que é aquela que não tem um corpo, não é morte real, não tem um corpo, não teve um médico como atestar, olhando o corpo, que de fato ocorreu a morte por instrumento pérfuro contundente, por afogamento, por intoxicação, não tem corpo. Nesse caso, não localizado o segurado, que estava no avião, o avião desapareceu, estava num prédio que pegou fogo, estava num navio que afundou. Então, nessas situações, precisa de um reconhecimento do Poder Judiciário. Precisa ingressar com uma ação para que seja reconhecida a morte presumida. Então, só da decisão judicial de morte presumida passa a ser devido o pagamento de pensão por morte, ok? Isso nós vimos no curso preparatório em detalhes que sintetizei para os colegas nesse instante. Pois bem, dando sequência, vamos falar do artigo 74, parágrafo 1º. Artigo 74, parágrafo 1º, é um artigo que nós falamos bastante no nosso curso e o colega vai recordar que nós temos o seguinte, olha, houve uma época que é o caso da Suzane Richthofen. Suzane Richthofen foi condenada porque esteve envolta, fez parte, né, do homicídio doloso contra o pai e o homicídio doloso contra a mãe. Lembra-se da Suzane Richthofen? Então, a Suzane Richthofen, ela recebeu 2 pensões por morte. Uma porque faleceu o pai, outra porque faleceu a mãe. Não havia na Lei 8.213 uma norma excludente de direito, era um absurdo. E o INSS teve que conceder. Para ela, tinha um filho menor, um irmão menor, que era o Andrés, que deu metade da cota a cada um, da pensão deixada pela mãe e da pensão deixada pelo pai. Não havia hipótese para excluir o direito, não havia na lei. Aí só veio com a Lei 13.135, que alterou esse artigo 74, parágrafo 1º, dizendo, olha, perde o direito à pensão por morte. Perde o direito à pensão por morte. Quem for condenado pela prática de um crime doloso contra o segurado, ok? Foi o primeiro grande avanço. Falou, olha, perde o direito à pensão por morte. Agora, a Lei 13.846 vem aprimorar essa redação, vem a melhorar essa redação, dizendo, olha, quem é condenado criminalmente, era óbvio, uma redundância, quem era condenado criminalmente, por uma sentença com trânsito em julgado. Eu expliquei aos colegas o que era trânsito em julgado. Trânsito em julgado é a hora que fala, agora não cabe mais recurso nenhum, agora acabou. Já foi no Supremo, já recorreu, chegou lá em Brasília no Supremo, já julgaram, voltou, acabou. Não cabe mais recurso, acabou. Isso é trânsito em julgado, ok? Então, com trânsito em julgado, que tenha sido condenado como autor.
A única hipótese prevista na Lei 13.175, de 2015, era como autor. Era como autor. Agora, essa lei nova altera a Lei 8.213 para prever outras hipóteses, não só como autor, mas também como coautor e partícipe. Coautor e partícipe de homicídio. Então, coautor e partícipe. Então, ele está envolto. Então, não precisa ter sido, conforme eu já disse lá no bloco 2, não precisa ter sido ele que assassinou, que deu a facada, deu o tiro, mas aquele que forneceu a arma, que levou, que ajudou a entrar. Então, participou da ação criminosa, ok? De forma dolosa. O colega recorda que é doloso? O que é dolo, o que é culpa? Nós falamos isso direitinho para os colegas. O que é dolo, o que é culpa, ok? O que é dolo e o que é culpa, meus amigos? A diferença é grande e é importante para o colega nesse instante, ok? Então, nós temos crime com dolo, é com vontade. Crime com culpa é sem querer. É sem querer, é isso. Dolo é vontade, culpa é sem querer. Então, dolo foi, matou a tiros, com 15 tiros no peito. Não tem como falar, foi sem querer. Não, foi com dolo, foi com vontade. E culpa, como é que é culpa? Culpa, um homicídio culposo, um homicídio de trânsito. Um homicídio de trânsito, está dirigindo o carro, né? E entra numa... Não era sua intenção, né? Mas ultrapassou um farol vermelho, falou, acho que vai dar, e passa... Aí bate o carro, enfim, quem está dentro do seu carro vem a morrer. Você praticou um homicídio culposo de trânsito. Você não queria matar pessoa alguma, ok? Foi uma imprudência, uma negligência, uma imperícia sua que ocasionou aquela morte. A morte não era desejada, não em hipótese alguma você imaginava, ok? Queria passar no farolzinho vermelho ali, rapidinho, né, para ganhar 5 minutos da sua vida e acabou matando alguém. Então nós temos aí a culpa. Então aqui vai perder a prisão por morte se morrer por homicídio doloso. Tem que ser com dolo, tem que ser com vontade. Se foi sem querer, não. O que é o sem querer? Homicídio de trânsito. Está dirigindo, tá bem? Do lado está a esposa, você faz uma conversão proibida, pega um caminhão e acaba acidentalmente mata a esposa. Foi um homicídio culposo. Você teve culpa nessa ocorrência. Se tivesse seguido as normas direitinho, não teria acontecido isso. Então, a esposa falecendo vai gerar direito de prisão por morte esse marido causador, sem dúvida, porque foi por culpa. Se fosse por dolo, não. E também tentativa de crime cometido contra a pessoa do segurado. Ressalvados absolutamente incapazes e inimputáveis. Então, não só o cometimento, mas também tentativa. Tá bem? Ele perde direito à pensão por morte. Então, se ele foi condenado por tentativa, passado algum tempo morre o segurado por outra causa, essa tentativa vai excluir o direito de pensão por morte. Ressalvados absolutamente incapazes e inimputáveis. Bem? Fica aquela crítica que eu fiz aos colegas. Né? O absolutamente incapaz e inimputável ele não pode ser condenado, né, pela prática, então não faria muito sentido, mas está aqui registrado, memorize isso, ok? Então temos aqui a novidade, então, que vai acrescentar tudo aquilo que eu falei para os colegas do nosso curso, é que é criminalmente coautor e partícipe, e inclui também tentativa, ok? Tentativa ele tentou, mas não conseguiu matar daquela vez. E temos aqui o aprimoramento da redação. O artigo 77, parágrafo 2º, nos fala as hipóteses em que a pensão por morte deve ser cessada. E uma das hipóteses, agora só para ficar mais técnico, é pela perda do direito à pensão por morte, na forma desse parágrafo 1º do artigo 74. É uma das hipóteses de cessação do benefício, ok? Foi apenas arrolado que não estava, então apenas uma correção técnica que a lei agora fez, incluindo entre as hipóteses de cessação essa hipótese do parágrafo 1º do artigo 74, ok? Do homicídio doloso. O artigo 77, parágrafo 7º, vai nos falar do indício, se houver fundados indícios. Então ele é importante, ele é o aprimoramento. Eu vou falar agora de uma parte em que existem indícios de que ele tenha cometido crime. Cada vez mais a gente vê notícias na imprensa dizendo pai mata filho, filho mata pai, esposa mata marido, marido mata esposa. Cada vez mais a gente vê isso, né? Tem situações que a pessoa nega, não foi eu, então precisa de provas, depois de uma investigação que se constata que aquele que chorava lá no velório, ele foi o causador da morte. Então aí é uma situação mais complicada, precisa ter uma investigação, precisa ter processo judicial, uma condenação. Mas existem outras hipóteses em que tem todas as câmeras de vídeo, tem as testemunhas, foi no meio de todo mundo, pegou a esposa pelo cabelo e atirou na frente de todo mundo. Então
existem muitas provas que realmente ele fez isso, ele é o culpado. Então, se houver fundados indícios, é o INSS que vai dizer isso, de autoria, coautoria ou participação do dependente, ressalvados absolutamente capazes e inimputáveis, em homicídio ou tentativa desse crime cometida contra a pessoa do segurado, será possível a suspensão provisória de sua parte do benefício de pensão por morte, mediante processo administrativo, respeitado a ordem para a defesa. Então, o que acontece? O INSS vai dizer, olha, estamos pagando pensão por morte para esse marido que matou a esposa. Está no jornal, está em tudo, está todo mundo, não tem dúvida de que foi ele. Ele foi até preso, né? Foi preso porque foi ele, né? Não tem dúvida. Nessa hipótese, o INSS faz um procedimento administrativo, não precisa esperar o trânsito em julgado desse processo criminal condenando. Não, que pode levar anos. Pode já dizendo, olha, praticamente ele confessou, tem todas as testemunhas, foi filmado, é ele. Não tem como escapar. Nessa hipótese, o INSS faz um processo administrativo, assegura ampla defesa contraditório e, concluindo que de fato foi o causador do homicídio, bem, o causador da morte do segurado, suspende o benefício. Ele é suspenso o benefício, ok? É a suspensão provisória do benefício enquanto tramitar o processo. No final do processo, sendo condenado, ponto final. Agora, e se no final do processo diz, não, ele é inocente. Ele é inocente, não foi ele. Se repararem bem, não foi ele, alguém parecido com ele, não era ele na filmagem. Então, nessa hipótese, serão devidos, em caso de absolvição, todas as parcelas corrigidas desde a data da suspensão e a reativação imediata do benefício. Óbvio, se ficar comprovado no processo penal que ele é inocente, que não foi ele, tem que pagar tudo para ele que deixou de ser pago de pensão por morte imediatamente. Óbvio, bastante lógico, né? Mas o importante desse artigo 77 é essa parte de início. Se o INSS já tiver fundados indícios de autoria, coautoria ou participação desse dependente, já pode suspender, depois de um processo administrativo que assegure legítima defesa e contraditório, que assegure defesa e contraditório, ampla defesa e contraditório, é possível, sim, suspender o pagamento do benefício, ok? Maravilha. O artigo 74, parágrafo 3º. Ele vai nos falar também de uma hipótese que o INSS sofre muito em processos judiciais. Sofre muito. O que acontece? Morre o segurado. Morre o segurado, vem uma esposa, a viúva, vem a viúva. Bem? Morre o segurado, vem a viúva. Vem a viúva e pede pensão por morte. O INSS, de acordo com a lei, tem que conceder o benefício a quem primeiro se habilitar. Ela se habilitou, o INSS começa a pagar o benefício total, 100% do benefício de pensão por morte, para ela. E ela está recebendo. Passados 2 anos, vem um processo judicial, uma companheira, dizendo, olha, ele morava comigo, não morava com ela. Eles eram casados no papel, mas já vivia comigo já há 10, 15, 20 anos. Temos 12 filhos juntos, né? Vem uma companheira. Então vem a ação judicial questionar. E o que acontece? Esse processo dura anos e o INSS fica pagando 100% para essa viúva. Fica pagando 100%. Depois de 5, 6, 7 anos do processo, o juiz diz, olha, metade para cada uma. Metade para cada uma. O juiz diz. Ela também, metade para cada uma, diz o juiz. Só que o que acontece? O INSS está pagando o benefício total para a viúva. E essa vai receber os 50% de todo esse período pela decisão judicial. Quem é que vai pagar 2 vezes? É o INSS. O INSS pagou o benefício inteiro para a viúva, para a esposa, né, do falecido. Aí aparece uma companheira que vai prova para o juiz. Aí o INSS tem que pagar metade para essa companheira de todo o período. Aí o INSS morre com prejuízo. Agora veio a ser regulamentado, dizendo, olha, ajuizada a ação judicial para reconhecimento de condição de dependente, este poderá requerer habilitação provisória do benefício, exclusivamente para fins de rasteio. Então, já pede aqui a habilitação provisória. Fala, ó, me habilita provisoriamente
para que já divida a cota metade, metade, para que ela não continue, a outra não continue ganhando 100% dos valores, vedado o pagamento da respectiva cota até o respectivo trânsito em julgado. Então também não vai pagar para ela não vai, a companheira não vai levantar, por quê? Pode ser que ela perca o processo. Então, se o INSS pagar para ela metade, a hora que perder o processo, o INSS não consegue recuperar o dinheiro de volta, não consegue. Então, o que acontece? O INSS paga metade para essa viúva, e fica guardando os outros 50%. No final, como é que fica? Simples, ok? Ressalvada a decisão judicial em contrário. A não sei que o juiz mande, fala, não, eu acho, o juiz diz, olha, eu estou convencido que ela vai ter direito no final. Então, é para pagar para ela, sim, 50%. Ou então diz, olha, eu estou convencido de que ela não vai ter direito, não. Vou apreciar no processo, mas ela não vai ter direito. Então, é para continuar pagando 100% para a viúva. Se o juiz disser algo assim, o INSS é obrigado a cumprir. Se não disser, já divide o INSS. E só paga metade para a viúva que já estava recebendo benefício, e essa que quer receber, o INSS guarda, vai guardando. Ok? Perfeito? Nas ações em que o INSS for parte, esse poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da feita pensão. Então, apareceu essa companheira, o INSS pode fazer de ofício, ou seja, sem que o juiz determine. Apenas para efeito de descontando-se os valores, a efeitos de rateio. Descontando-se o rateio entre os pensionistas, dividir aquela cota. Então, mais, vedado o pagamento da cota até o trânsito em julgado de privação. Então, mais uma vez, o INSS já pode, ao tomar ciência desse processo, o INSS já pode dividir. Fala, olha, está um processo sendo debatido, então já vou dividir metade do seu benefício e vou guardar outra metade. Vou guardar. Se o juiz não disser nada, em contrário, vai ficar assim. Aí a viúva tem que correr no processo e falar, olha, ela está errada, sou eu que tenho direito, juiz, deixa eu receber 100%, para o juiz deixar ou não, ok? Perfeito? Parágrafo 5º. Julgada improcedente a ação, o valor retido que o INSS guardou será corrigido e reajustado e será pago também aos demais dependentes, aos dependentes que têm direito. Em qualquer caso, fica assegurado ao INSS a cobrança. E outro importante, artigo mais importante, é esse aqui. Garante ao INSS, em qualquer caso, possa o INSS cobrar os valores indevidamente pagos em função da habilitação. Então, foi pago indevidamente, então estava pagando 100% para aquela viúva. E o juiz manda que tinha que dividir metade para uma outra companheira do falecido. Então, nessa hipótese, o INSS tem como cobrar o que pagou a mais para aquela pensionista, ok? Esse parágrafo permite que o INSS, em qualquer caso, pode cobrar o que pagou além do devido para algum dependente. Entendido? Perfeito? Importante. Parágrafo 3º do artigo 76. Na hipótese do segurado falecido estar na data do seu falecimento. Aqui, esse parágrafo 3º vai falar de que era casado e se divorciou, se separou. Divórcio, separação, e nesse divórcio, separação, foi fixado alimentos, mas provisórios, dizendo, olha, eu vou garantir por 2 anos eu vou garantir uma pensão alimentícia para essa minha ex-esposa, por 2 anos. Ficou convencionado pelos próximos 2 anos da separação. E nesses 2 anos, ele vem a morrer, vem a óbito, ele morre. Então, nessa hipótese, diz a lei, olha, se ele estavam já divorciados, pagando pensão alimentícia, ela continua sendo dependente dele e recebia pensão por morte. Só que recebia pensão por morte por prazo superior ao que ia receber de pensão alimentícia. Então aqui a lei estabelece, olha, vai receber pela duração da pensão provisória, que ficou estatuído quando eles eram vivos e estavam se separando. Ele ajustou 2 anos de pensão, que ela ia receber 2 anos de pensão. Se ele morreu depois de 1 ano, ela só pode receber 1 ano de pensão por morte. Porque ela ia receber 1 ano de pensão alimentícia dele, se ele estivesse vivo. Então, vai receber 1 ano de pensão por morte dele, ok? Então, na hipótese do segurado falecido estar na data do seu falecimento, quando ele morreu, ele estava obrigado, por determinação judicial, a pagar alimentos temporários. Então, alimentos, o juiz fixou, olha, você vai pagar alimentos para ela por 2 anos, 3 anos, 4 anos, por um certo período. Ou companheiro ou companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente, o que é lógico, ok? Pelo prazo que restava que ele pagasse pensão alimentícia, por esse prazo, salvo
se houver uma hipótese que o prazo é menor ainda. Então, nós temos lá no artigo 77, parágrafo 2º, hipóteses que prevêem só o prazo que o colega estudou comigo no nosso curso preparatório, de 4 meses. Pensão por morte, às vezes, dura 4 meses, que são aquelas hipóteses que o colega estudou comigo, que não houver o duplo sim. Se não houver o duplo sim, a duração do benefício de pensão por morte será só de 4 meses. Então, se ele tinha uma pensão alimentícia de 1 ano ainda para receber, mas a lei fala que a pensão, naquela hipótese dele, por não haver duplo sim só de 4 meses, prevalece sempre a hipótese menor. A hipótese menor é que prevalece. Agora, se ele não estava nos 4 meses, estava na tabela, porque ele tem aquele duplo sim que o colega estudou comigo, se ele estava na tabela, quando tem o duplo sim, vamos para a tabela. Lá na tabela, ele recebeu por 3, 6 anos, não é? Uma duração maior, e a pensão alimentícia ia ser só por 1 ano, ele vai receber pelo prazo menor, só pelo prazo que iria durar a pensão alimentícia. Se o segurado estivesse vivo, ele ia pagar só por 1 ano, então só por 1 ano que vai durar a pensão por morte, e aí encerra, cessa. Ok? Tranquilo? Vamos fechar aqui este bloco, e eu aguardo os colegas até o próximo bloco. Forte abraço, sucesso!